Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, amém? Espero que todos estejam bem. Queridos irmãos, hoje estaremos dando continuidade na leitura e exposição do livro de Êxodo, hoje nos capítulos 32, 33 e finalizando no capítulo 34. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, te louvamos, exaltamos o teu santo nome, para que em tudo que fizermos, Senhor, seja para a honra, glória e exaltação do teu nome. Peço ao Senhor que abençoe o nosso dia, abençoe a nossa leitura, a nossa meditação nas Sagradas Escrituras, por intermédio deste livro maravilhoso, onde nós vimos o tempo inteiro o Senhor trabalhando, forjando o teu povo, com o intuito de que eles se aproximem de ti cada dia mais. E nós, ó Pai, que temos a tua palavra, temos a fé que o Senhor nos concede por intermédio dela, possamos estar cada dia mais próximos do Senhor. Te louvamos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, capítulo 32, nós veremos que neste capítulo é um capítulo meio crítico, né? No decorrer aí dessa jornada, porque é um capítulo que aborda o episódio do bezerro de ouro e suas consequências. Este capítulo, amados irmãos, ilustra a facilidade com que o povo se desviava da fé em Deus, mesmo após testemunhar milagres extraordinários. Ao lermos o capítulo 32, percebemos, irmãos, a natureza volúvel da fé humana e a importância de uma liderança espiritual. Este capítulo é essencial para entender, como eu posso dizer, a dinâmica, né, entre Deus e o povo de Israel, a gravidade da idolatria e a misericórdia divina, mesmo diante da desobediência. Êxodo capítulo 32, amados irmãos, aborda o episódio do bezerro de ouro, onde Israel, na ausência de Moisés, se volta para a idolatria. Esse ato representa uma grave violação do primeiro mandamento e mostra a instabilidade da fé do povo. A reação inicial de Deus, irmãos, é de severidade, planejando destruir Israel. Porém, a intercessão de Moisés mostra o poder da oração e a misericórdia divina, realçando a importância da mediação. Mais para frente, entre os versos 19, veremos a quebra das tábuas da lei por Moisés, que simboliza a quebra do pacto por Israel. Este ato reflete a seriedade do pecado da idolatria, que substitui a confiança em Deus por objetos. E se tem uma coisa que Deus sempre orientou o povo, é que ele não divide a sua glória com ninguém. Não é verdade, irmãos? As consequências, então, do pecado são duras, incluindo a morte de muitos israelitas. Destacando, então, a seriedade, irmãos, do pecado e a justiça divina, ao mesmo tempo que purificam e restauram a ordem, enfatizam e continuam então enfatizando a necessidade de santidade. Versos 30 a 32, nós vimos que Moisés retorna a Deus para interceder pelo povo, ilustrando seu papel como mediador. Esta intercessão antecipa a obra de Cristo Jesus, o verdadeiro mediador entre Deus e a humanidade. Êxodo capítulo 32, irmãos, nos lembra da tendência humana ao pecado, da necessidade de arrependimento constante e da dependência de Deus. Simboliza a luta entre a fidelidade a Deus e a tentação da idolatria. Mesmo com
com tantos milagres, com tantos acontecimentos, sinais que Deus operou no meio do teu povo. Existe aqui uma facilidade para a idolatria que é tremenda. E nesse episódio, amados irmãos, mostra como é fácil desviar-se do caminho de Deus, especialmente na ausência de uma liderança forte. Em momentos de incerteza, as pessoas podem rapidamente abandonar suas crenças fundamentais, e isso é um perigo para os dias de hoje. Vimos também no capítulo 32 o poder da intercessão. Moisés, amados irmãos, intercede pelo povo de Israel, evitando então a ira de Deus. Isso nos ensina sobre o poder da oração e a importância de interceder pelos outros, especialmente quando esses irmãos, irmãs, essas outras pessoas estão aí em tempos de crise. Podemos perceber também as consequências do pecado. A idolatria resulta em sérias consequências para Israel. Este capítulo, amados irmãos, nos lembra que nossas ações têm repercussões e que devemos ser responsáveis por nossas escolhas. E finalizando, capítulo 32, vimos aqui a necessidade de uma liderança fiel. A falha de Arão em impedir a idolatria sublinha a importância de líderes espirituais firmes e fiéis, líderes que devem guiar o povo de acordo com os mandamentos de Deus. Êxodo, finalizando, é um lembrete, irmãos, vívido da nossa tendência ao pecado e da necessidade constante de vigilância espiritual. Ensina-nos sobre a importância de fidelidade a Deus, da liderança firme e das consequências de nossas ações. Amém? Olá, irmãos. Estamos então agora iniciando o capítulo 33 do livro de Êxodo, aonde encontramos um momento crítico aqui na jornada do povo de Israel. Moisés interage profundamente com Deus. Este capítulo, amados irmãos, descreve o diálogo entre Moisés e Deus após o incidente do bezerro de ouro, destacando então a necessidade de orientação divina para Israel. Aqui, amados irmãos, a ênfase está na relação pessoal de Moisés com Deus e o desejo de conhecer sua presença. Este, irmãos, é um texto fundamental para compreender a dinâmica entre a liderança, a presença de Deus e a identidade do povo de Israel. Êxodo capítulo 33 é um dos capítulos mais maravilhosos da Bíblia. O que nele se revela, irmãos, é muito profundo sobre a santidade de Deus, sobre a sua justiça e, ao mesmo tempo, sobre a sua misericórdia para com o povo de Israel e depois para com todas as outras nações, fazendo aí parte desse plano de redenção e de salvação para toda a humanidade que Deus então sempre propôs desde o começo do livro que nós temos visto até o momento. Deus havia, amados irmãos, trazido um terrível juízo de morte a muitos israelitas por causa do pecado de idolatria do bezerro de ouro. Agora traz aos sobreviventes daquele juízo um mais terrível ainda. Perdão. Pois declara, irmãos, que a sua presença não seria mais com o povo e estaria fazendo isso por misericórdia, para que não os consumisse em razão, em razão dos seus pecados. Capítulo 33, nós veremos, entre os versículos 12 a 13, o pedido de Moisés por orientação. Moisés pede a Deus que revele como conduzir Israel, enfatizando a importância da presença de Deus. Deus então assegura a Moisés que sua presença acompanhará Israel, uma garantia, irmãos, crucial para o povo. Moisés pede para ver a glória de Deus, uma experiência única e transformadora.
É um capítulo importantíssimo, maravilhoso na narrativa bíblica, na verdade, destacando, irmãos, a relação única entre Deus e Moisés e, por extensão, entre Deus e Israel. A interação começa com uma ordem divina para continuar a jornada para a terra prometida. Embora Deus expresse então uma certa relutância em acompanhar Israel devido à sua rebeldia. Este momento, irmãos, ilustra a seriedade do pecado e como ele afeta a relação entre Deus e o seu povo. Eu, porém, não subirei no meio de ti, porque és um povo de cerviz dura, para que eu não te consuma no caminho. A reação então do povo, amados irmãos, removendo seus ornamentos como sinal de luto, reflete um reconhecimento da gravidade de sua situação e um desejo de arrependimento. Tiraram, pois, os filhos de Israel os seus ornamentos desde o monte Horebe. Verso 6. Aqui, irmãos, nós vemos um povo que entende a necessidade de humildade diante de Deus, reconhecendo a profundidade do seu pecado. A tenda do encontro, estabelecida fora do acampamento, simboliza, irmãos, a separação entre Deus e o povo devido ao pecado, mas também demonstra a misericórdia e a disponibilidade de Deus para encontrar-se com Moisés. E acontecia que, entrando Moisés na tenda, a coluna de nuvem descia e parava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Versos 9. Esta tenda, irmãos, torna-se então um local de intercessão e comunhão entre Deus e o líder escolhido. No diálogo entre Deus e Moisés, vemos então, irmãos, a intercessão de Moisés pelo povo e o desejo profundo de Moisés pela presença contínua de Deus. Moisés então reconhece que a presença de Deus é o que distingue Israel de todas as outras nações. Pois, como se há de saber aqui que achei graças aos teus olhos, e eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de modo que sejamos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Versos 16. Isso ressalta, amados irmãos, a importância da presença de Deus na vida e na identidade do povo de Deus. Dando continuidade no capítulo 33, nós vimos então, no versículo 18, o pedido de Moisés para ver a glória de Deus. Essa passagem é maravilhosa. Ela destaca tanto a transcendência de Deus quanto a sua iminência. Mostrar-me-ás, pois, a tua glória. Versos 18. Deus promete, irmãos, e responde, permitindo que Moisés veja apenas suas costas, uma manifestação de sua graça e misericórdia, mas também uma lembrança de que a plenitude da glória de Deus é inacessível ao homem na condição humana. Este capítulo, amados irmãos, nos ensina sobre a santidade de Deus, a gravidade do pecado, a importância da intercessão e o valor da presença e glória de Deus. A relação íntima entre Deus e Moisés serve, irmãos, como modelo para o relacionamento que Deus deseja ter com todos os seus seguidores. Finalizando então o capítulo 33, percebemos a importância de buscar a presença de Deus, o poder da intercessão, a humildade diante da santidade de Deus e a busca incessante por sua glória. Esse capítulo, amados irmãos, nos desafia a cultivar um relacionamento mais profundo e reverente com Deus, reconhecendo sua majestade e o valor inestimável de sua presença em nossas vidas. Amém? Olá, meus irmãos, e iniciamos agora então o capítulo 34, amém?
Este capítulo, irmãos, também é um capítulo muito crítico. Essa passagem marca um momento de restauração e renovação. Após o incidente do bezerro de ouro, este capítulo destaca a misericórdia e a fidelidade de Deus, mesmo diante da infidelidade de Israel. Moisés sobe, irmãos, novamente ao Monte Sinai, onde Deus reitera sua aliança e leis, reforçando sua promessa ao povo de Israel. Este capítulo 34, amados irmãos, não é apenas sobre leis e regras, é uma demonstração de amor inabalável de Deus e a sua disposição para perdoar e restaurar o seu povo. É um capítulo fundamental na tradição cristã, pois mostra a renovação da aliança entre Deus e Israel, após a idolatria com o bezerro de ouro. Moisés então intercede pelo povo e Deus decide renovar as tábuas da lei. Deus, irmãos, revela seu caráter a Moisés, misericordioso, compassivo, lento para a ira, cheio de amor e fidelidade. Esta autodefinição divina, amados irmãos, ressalta a natureza de Deus, não apenas como legislador, mas como um Deus de amor e perdão. Versos 10, nós veremos que a renovação das tábuas simboliza a restauração da relação entre Deus e o seu povo. Apesar da infidelidade do povo de Israel, Deus permanece fiel à sua promessa e mantém a aliança. Este é um ato precursor da nova aliança em Cristo, onde o perdão e a graça são oferecidos a todos. A fidelidade de Deus, amados irmãos, mesmo diante da falha humana, é uma lição central em Êxodo capítulo 34. E aqui no versos 10 nós vimos isso. Outro aspecto importante é a resposta, irmãos, de Moisés à revelação divina. Ele se prostra em adoração e pede perdão para si e para o povo. Essa atitude reflete a resposta adequada à santidade de Deus, humildade e reconhecimento da própria necessidade de graça. A humildade de Moisés é um exemplo de como devemos nos aproximar de Deus, reconhecendo, irmãos, nossa pequenez, é que eu posso dizer assim, diante de sua grandeza. Êxodo, no capítulo 34, é um capítulo, amados irmãos, que revela o caráter misericordioso e fiel de Deus, a importância da aliança e o modo adequado de responder à santidade divina. Este capítulo é um lembrete do amor inabalável de Deus e de sua disposição para restaurar o seu povo, apesar de suas falhas. Vimos neste capítulo a natureza de Deus, porque Deus revela-se um Deus de compaixão e misericórdia, pronto para perdoar, mas também justo e fiel às suas promessas. Essa dualidade destaca a complexidade, irmãos, do caráter divino e a importância de entender Deus em toda a sua plenitude. E nada melhor do que conhecer Deus lendo e meditando na tua palavra. Êxodo 34, vemos aqui a importância da obediência, porque sublinha a necessidade de obedecer fielmente aos mandamentos de Deus. A obediência, irmãos, não é apenas um dever, mas um reflexo de um relacionamento correto e reverente com Deus. Deus aqui também renovou a sua aliança. A renovação das tábuas da lei simboliza a restauração e a continuidade da aliança de Deus com o seu povo, ensinando-nos sobre a paciência de Deus e sua disposição em renovar seu compromisso conosco, apesar, irmãos, das nossas falhas e dos nossos pecados.
As instruções sobre adoração e as festas religiosas destacam a importância, irmãos, de manter a santidade na prática do culto. Isso nos lembra de que nossa adoração deve ser pura, sincera e alinhada com os princípios divinos. E finalizando o capítulo 34. É um rico tesouro de sabedoria esse capítulo, oferecendo, irmãos, lições valiosas para a nossa vida cristã. Ele nos desafia a compreender profundamente a natureza de Deus, a aderir à obediência, a valorizar a aliança e a praticar uma adoração santa. Uma adoração santa porque servimos um Deus santo e é em santidade que devemos estar na presença dele. Amém? E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Êxodo, nos capítulos 32, 33 e 34. Desejo a todos os irmãos uma excelente leitura, uma excelente meditação das Sagradas Escrituras, por intermédio deste livro maravilhoso. Amém? Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã, onde daremos continuidade.